Obrigado, Senhor, que podemos estar nesse encontro, Senhor. Obrigado por tudo que Tu já falaste a nós através da Tua palavra. Amém. Ó Deus, também agora, Senhor, queremos estar prontos para ouvir a Tua palavra, para recebê-la em nosso coração, como de fato ela é a palavra de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, o próprio poder de Deus é o Evangelho. Pai, fala a nós, usa-o amando, Senhor. Dá para ele graça, Senhor, unção. Dá para ele clareza nos seus pensamentos, no seu raciocínio, para nos transmitir aquilo que Tu tens colocado no coração dele, Senhor. Amém. Dá ele toda a liberdade no Espírito aqui para ministrar, segundo o depósito que tens feito na vida dele. Queremos abençoá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite. Nós estávamos cantando esse último canto para adorar ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar. Cantando eu sei, agora falando me atrapalha. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Mas essa declaração, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Quanta coisa que nós poderíamos experimentar nestes poucos dias que nós estamos aqui neste mundo, se nós pudéssemos realmente cumprir esse propósito, se o nosso desejo fosse realmente esse, se a nossa visão de vida fosse essa. O objetivo maior, a razão maior pela qual estamos aqui. E às vezes nós sofremos tanto, porque não conseguimos mudar a nossa maneira de ser, porque não conseguimos mudar a nossa maneira de pensar. Às vezes nós sabemos que estamos errados, fazemos propósitos, mas sempre se trava uma luta muito grande e nós acabamos atrapalhando todo esse propósito de Deus, impedindo que essa realidade se cumpra nas nossas vidas. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala da renovação da mente, lá em Romanos 12, é um pedido desesperado, tamanha a necessidade que temos de compreender essa realidade, entrar num outro plano de vida, numa outra dimensão, num outro jeito de pensar, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, me parece que ele diz assim: pelo amor de Deus, meus irmãos, amém. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Talvez o quanto nós precisamos entender isso, de não nos conformar com aquilo que nós construímos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, cujos elementos que compuseram essa construção, a maioria deles vieram do mundo. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente passa a vida correndo atrás da felicidade, querendo de um jeito ou outro ser feliz, e a gente às vezes não se dá conta que nós só vamos ser realmente felizes quando nós vamos conhecer num nível mais profundo a vontade de Deus nas nossas vidas. Lá no Evangelho de João, também no capítulo 8, quando Jesus fala essa palavra para os discípulos, ali no verso 31, e para todos aqueles que estavam ao redor dele naquele momento, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade
Vos libertará. Aqui me parece que ele fala de um processo, quando vocês começarem a me seguir, realmente, os olhos de vocês vão se abrir para realidades que ainda estão encobertas. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Agora, toda a libertação, ela tem um propósito. Um preso sai da cadeia para viver a vida. Ele não sai de lá para se aprisionar em outra coisa, ao menos. Esse é o desejo que ele tem no coração naquele momento, de ser livre. Então, Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade para ser libertos. Não adianta conhecer a verdade como uma mera teoria. Agora eu sei como é que é. Não, mas é para ser livre. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse que é o problema. Nós cometemos o pecado, e o pecado entra em nós, se incorpora à nossa maneira de ser, à nossa maneira de viver, enfim, e nós nos tornamos escravos dele. Mas o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada vai mais nos tirar da presença de Deus, nada mais vai impedir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Mas é um processo realmente que começa a partir de uma entrega, uma entrega completa daquilo que nós somos. Nosso corpo é aqui no sentido de tudo aquilo que nós somos no altar de Deus. E quando a gente pensa assim sobre as lutas que a gente tem que travar nessa vida, sobre os inimigos que nós temos, normalmente nós pensamos no mundo, nós pensamos no diabo, nós pensamos em tantas coisas que atrapalham a nossa vida. Mas na verdade, a grande batalha, ela se trava na nossa mente. A grande batalha que o cristão enfrenta é no seu interior. Tudo fica numa dimensão infinitamente maior quando na nossa mente, no nosso coração, as coisas estão resolvidas. Nós temos autoridade sobre o diabo. Se nós estamos em intimidade com Deus, o diabo não é problema, nós tiramos de letra, nós mandamos ele embora. A palavra diz, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de nós. Amém. Se nós estamos vivendo em espírito, nos movendo no espírito, se nós estamos em comunhão com Deus, conectados com Deus, o pecado, as tentações, eles estão ali nos cercando, mas nós tiramos de letra, porque nós sabemos as consequências que eles vão trazer para a nossa vida. Então, a grande luta não se trava fora de nós, a grande luta se trava dentro de nós, quando nós temos que confrontar nós mesmos e compreender que nós precisamos mudar. E o fato é que nós precisamos desesperadamente mudar, porque nós não somos aquele ideal que poderíamos ser. Mesmo alguém que nasceu num lar cristão, que desde pequeno aprendeu os caminhos de Deus e que por causa disso já leva uma grande vantagem, mesmo assim, existe uma natureza inclinada para o pecado, com a qual essa pessoa vai ao longo da vida tendo que se confrontar e vai ter suas lutas também. Talvez não sejam tão grandes, ou para muitos até talvez sejam maiores. Então, todos nós temos que travar essa luta no nosso interior, se nós queremos fazer a vontade de Deus. Quando nós fomos formados, Deus não colocou um chip, onde estava tudo gravado. O Valdir vai ser assim, 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 quando tiver 18 anos ele vai fazer isso, quando tiver 19 vai fazer aquilo, né? Não é assim. Deus colocou em nós uma natureza básica, da qual faz parte a nossa personalidade, como o nosso temperamento, o nosso perfil psicológico, emocional. Isso já se manifesta na criança, nos primeiros movimentos que ela faz. Mas a nossa mente, aqui falando de mente, no sentido de como eu me compreendo, e como eu compreendo aquilo que está ao meu redor, dos conceitos que eu faço a respeito das coisas, a respeito da vida das pessoas, a respeito das experiências
pelas quais eu vou passando, a minha mente se constitui de uma infinidade de coisas, além daquilo que Deus colocou na minha natureza básica. Então, tem muitas coisas que vão formar aquilo que eu sou hoje. E quando eu penso em mim como eu sou hoje, eu às vezes não me pergunto, ou não me questiono, ou não penso, enfim, que eu poderia ser uma pessoa completamente diferente, com aquela mesma natureza básica que eu fui criado, mas tendo nascido num outro contexto, tendo recebido outras informações, tendo passado por outras experiências, eu talvez seria uma pessoa completamente diferente. Então assim, a nossa mente, o nosso pensamento, ele se forma a partir de várias realidades que compõem aquilo que eu sou, a começar pelo meu próprio corpo físico. O meu corpo físico determina muito daquilo que eu vou pensar a respeito de mim mesmo e da vida. Porque por causa do meu corpo físico, eu posso ser uma pessoa complexada, cheia de defesas, com uma autoestima muito baixa, ou eu posso ser uma pessoa vaidosa, ou se for um cara grande e forte, pode ser uma pessoa arrogante, petulante, que se acha dono do mundo. Então, muito daquilo que eu penso tem a ver com o meu corpo físico. Quantas coisas que hoje fazem parte do teu pensamento, da tua maneira de ser, elas são consequência daquilo que tu é fisicamente. A pessoa que nasce com um defeito físico, ela vai ter uma percepção diferente da vida do que uma pessoa normal. Ontem nós fomos no enterro de uma moça lá em Cantar, ela tem por volta de 40 anos, mas ela tinha alguns problemas mentais. E ela morreu de leucemia. Então, conversando com uma irmã dela, ela disse assim, pois é, ela não tinha uma saúde muito boa. E foi interessante o que ela me falou. Ela disse, eu creio que o problema psicológico dela, o problema mental dela, fazia com que também ela se tornasse mais frágil fisicamente. E aí nós ficamos conversando um pouco sobre isso, mas é verdade. Porque a pessoa que tem um problema mental, ela não tem a mesma força espiritual, a mesma força interior para enfrentar as adversidades da vida. Então, além de ser fraca mentalmente, ela se torna fraca fisicamente. Ela é mais suscetível aos problemas, porque ela não tem a mesma capacidade que uma pessoa normal tem para enfrentar os problemas da vida. A conversão mudou muitas coisas em mim. Mas eu confesso assim, que tu ser um adolescente com as orelhas grandes, com o nariz comprido, e não ser muito forte, isso pode criar problemas sérios na autoestima da gente. E é a maneira como cada um se enxerga. Isso afeta a minha maneira de pensar, de me comportar. Eu me converto, eu passo a me ver de maneira diferente. Hoje eu me vejo um cara pequeno, mas com uma força interior muito grande. Amém. Porque agora eu sou filho de Deus. Falando em filho de Deus, ouvindo as conversas paralelas aí, alguém falou, nós brincamos um pouco sobre isso, que um dia me disseram, um dia eu achei que eu era filho de Deus e me disseram que eu não era. E aí eu me converti, Aí descobri que então agora eu sou filho de Deus. Mas agora estão me dizendo que eu preciso também ser um homem de Deus. Aí está ficando complicado o negócio, então, assim, não basta somente ser filho de Deus agora. Nós precisamos nos tornar homens de Deus. E para nos tornar homens de Deus, nós temos que renovar a nossa mente, para que uma nova construção se faça naquilo que nós somos. Amém. As nossas capacidades formam a nossa maneira de pensar. Eu posso ter dificuldades em algumas áreas que vão me tornar uma pessoa fracassada. E eu acho que eu sou um incapaz, um incompetente. Mas isso vai afetar a minha maneira de ver o mundo. Ou eu posso ter grandes capacidades e com isso me tornar uma pessoa orgulhosa, mas o fato é que tanto o meu corpo físico quanto as minhas habilidades naturais, elas influenciaram aquilo que eu me tornei agora.
A nossa condição social é diferente de uma pessoa que nasce pobre, uma pessoa que nasce já numa família abastada. Eu lembro de uma vez que eu estava lá em Gramado fazendo uma averiguação da situação de uma família que morava lá num bairro. E era uma mulher sozinha, tinha 5 filhos, dormiam todos na mesma cama. Um tempo antes lá deu um incêndio dentro de casa, não chegou a queimar a casa toda, mas queimou quase tudo que eles tinham. Naquele frio de Gramado, quase não tinham roupa, então dormiam tudo grudadinho lá naquela cama, né, para poder se esquentar no inverno. E eu fiquei pensando, né, o que passa na cabeça de uma criança dessas, vivendo naquela situação, e ela anda alguns metros, 200, 300 metros, ou um pouco mais talvez, e entra na cidade, numa época de Natal, luz, aquela maravilha, aquela fartura, aquela exuberância. Claro que vai ser uma pessoa revoltada, que vai ser uma pessoa com muitos problemas de autoestima, com, sei lá, infinidade de problemas que ela pode ter. Com quase toda certeza vai se tornar um delinquente ou algo assim. As experiências pelas quais nós passamos. É evidente que eu seria diferente se eu tivesse passado por outras experiências. As minhas experiências formaram aquilo que é o Armando hoje. E quando nós vamos a Cristo, né, nós vamos assim como nós somos. E porque às vezes é tão difícil mudar. A gente se converte, agora a gente é salvo, como estava aquele irmão aí falando, agora eu sou filho de Deus, mas me tornar um homem de Deus, o caminho é mais longo. É muito difícil mudar. É muito difícil, na verdade, mudar de vida. Isso que o apóstolo Paulo fala, de entregar o nosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável, não é tão simples assim. Porque a salvação, ela tem uma dimensão mais ampla do que somente a conversão, ou digamos, a justificação. Uma coisa é eu ter a escritura de uma propriedade. Outra coisa é eu tomar posse dessa propriedade. Se eu adquiro uma terra e vou lá no cartório e é lavrada a escritura, assinada no momento que eu recebo na mão aquela escritura, eu sei que eu sou o dono daquela propriedade. Agora, eu que já fui colono e tenho um sítio, eu sei que ir lá, tomar posse, desbravar aquilo, deixar aquilo um lugar bonito, acabar, tirar as pedras, cortar as árvores, arrancar os tocos, plantar grama, matar os passarinhos não. Eu me converti, porque isso é o seguinte, que Deus quando criou o mundo, né, Ele foi criando uma coisa e disse que o diabo tem que criar outra para atrapalhar, né? E aí quando Deus criou os passarinhos, o diabo criou os italianos. Essa piada foi pior que a outra. Foi pior que a outra. Não tem nada de verdade nisso aí. É só uma piada. Dá para cortar aqui. Mas assim, eu sou um italiano convertido, tá? Sou um italiano convertido. Então, às vezes nós simplificamos demais as coisas. Mas, na verdade, nós precisamos sim renovar a nossa mente. Tem muitas coisas que nós precisamos mudar. Tem muitas coisas que ainda nos escravizam. Nós estamos que nem os judeus dizendo assim: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, mas nós somos sim. Jesus disse: se vocês querem livres, vocês precisam conhecer a verdade. É a verdade que vai libertar vocês. Mas se eu fazer uma pergunta, qual é a verdade a respeito da tua vida? É essa que está construída até aqui? Ou será que poderia ser outra? A verdade de Deus sobre a tua vida. O Armando podia ser uma pessoa melhor. Essa aqui é a verdade. Mas como é tão difícil mudar, a gente está indo, né? Está se entregando, está andando passo a passo. Mas é claro que eu poderia ser muito melhor do que eu sou. Se nós queremos realmente nos transformar, ou que Deus nos transforme em homens de Deus, nós precisamos saber
que as coisas não acontecem automaticamente. O Nestor citou hoje de manhã, que Deus colocou no coração dele, o Salmo 86. Vamos ler de novo esse Salmo, vamos aproveitar. A palavra diz aqui: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Aqui está falando de uma mudança concreta, né? E uma disposição de ouvir. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, porque até agora eu construí o meu caminho. Claro que eu já estou nesse processo de transformação, mas digamos que quando a pessoa se converteu, até aquele ponto, ela construiu o seu caminho, mas agora, né, ela abre o coração e diz: Senhor, ensina-me o teu caminho. É evidente que isso implica em transformação de mente, em renovação de mente, em mudança de pensamento. Então, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. E olha, é tanto essa dificuldade é real que ele pede: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Muda o meu coração. Eu quero me deixar trabalhar por ti. Então, digamos assim, que a conversão, ela é, e teologicamente, né, doutrinariamente, nós chamamos isso de justificação. Naquele momento que eu sou justificado por Cristo, vim como estava, meus pecados foram perdoados, o passado foi desfeito e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Mas esse se fez novo é que é o problema, porque se abre uma nova porta, mas eu agora terei que fazer parte dessa nova construção. No capítulo 5 de Romanos, a palavra diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. A inimizade foi desfeita, agora eu tenho paz com Deus. Ele coloca em mim o Espírito Santo, e Romanos 8 diz, né, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Estou plenamente perdoado. Mas a vida que eu vou levar daqui para frente, essa aqui é a questão, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Tu estava preso numa lei que te matava, né, porque tu não conseguia cumprir essa lei, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora, então, uma disposição mudou dentro de nós, mas o inimigo, ou os inimigos, estão estabelecidos. Quando Deus deu a terra prometida para o povo de Israel, Ele deu, e até hoje está valendo, e ninguém vai tirar Israel de lá agora. Ninguém vai mais tirar Israel da terra que é deles. Mas eles tiveram um trabalho muito árduo para chegar até ao ponto de dizer: essa terra realmente é nossa, porque havia inimigos estabelecidos e eles tinham que destruir esses inimigos, eles tinham que desapossar esses inimigos. E nós temos muitos inimigos de Deus, e nossos inimigos, inimigos do homem de Deus, inimigos da nova criatura, alojados dentro de nós. E agora nós temos que destruir. Nós temos a Escritura: justificados pela fé temos paz com Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos que desapossar esses inimigos, e a renovação da mente obrigatoriamente passa por isso, porque a grande batalha, de fato, ela se trava aqui dentro de nós. Eu quero mudar, mas não consigo. Eu sei que deveria ser melhor, mas não consigo. Eu juro que eu não vou mais falar aquilo, mas chega na hora eu falo. Eu juro que eu não vou mais usar esse argumento quando a minha esposa discutir comigo, mas naquele momento eu me perco
e falo novamente aquilo que não devia falar, eu não vou mais reagir desse jeito, mas quando eu me vejo, estou reagindo daquele jeito de novo. Então, essa batalha nós precisamos levar a sério. E eu queria falar um pouco desses inimigos da nossa mente, que estão realmente dentro de nós, do nosso pensamento. E eu queria começar falando a respeito dos conceitos que eu já tenho estabelecido. 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Juridicamente nós temos a mente de Cristo, porque juridicamente nós fomos salvos, porque de fato o Espírito Santo está habitando em nós. Agora, de fato, será que nós temos a mente de Cristo? Então, os conceitos que já estão estabelecidos na minha mente. Lá em Provérbios 23, 7, a palavra diz que assim como o ímpio pensa, assim ele é. Porque o meu pensamento é que me faz ser aquilo que eu sou. Então, os conceitos que eu estabeleci a respeito das coisas. Antes de me converter, eu podia pensar qualquer coisa a respeito do que eu quisesse. Mas agora eu preciso aprender a pensar segundo a palavra. Eu tinha um conceito sobre casamento, e eu descobri que não é bem assim como eu pensava. Eu tinha um conceito sobre criação de filhos, mas agora eu descobri que não é assim como eu pensava. Eu tinha um conceito a respeito de trabalho, e agora eu cheguei à conclusão que é diferente. Eu tinha um conceito a respeito de amizade, e agora eu percebi que não é bem assim. Eu tinha um conceito a respeito de vida financeira, e agora eu descobri que é diferente. O pastor Luiz Henrique falou hoje de manhã sobre o perigo, das riquezas, que o homem de Deus não pode se deixar levar pela cobiça. Todos esses conceitos estabelecidos, porque eu nasci numa família rica ou numa família pobre, porque eu era bonito ou eu era feio, porque eu era fraco ou porque eu era forte, porque eu era trabalhador ou porque eu era preguiçoso, não sei. Porque todo excesso é pecaminoso. Então até o trabalho, às vezes, mesmo sendo uma coisa boa, pode ser um problema. Todas essas coisas terão agora que passar pelo crivo da palavra, e eu preciso desfazer, às vezes, a maioria dos conceitos que eu tinha. Penso que é fácil, não é? Eu começo a brigar comigo mesmo. Então, tudo agora tem que ser colocado diante da palavra. Padrões de comportamento. O cara nasceu numa família que era só pauleira, era briga. O cara aprendeu a se defender. Então ele passou a vida se defendendo. Vem para a igreja. Não dá para dizer nada para o cara, porque tudo ele se ofende. Agora, como é que tu vai exortar uma pessoa assim? Como é que tu vai admoestar uma pessoa assim, corrigir? Não dá. Porque o contexto que ele nasceu e se criou, a forma como a mente dele se formou, deixou esse cara assim. Não dá para lidar com ele. Então, assim, as reações que nós temos diante das coisas, elas, à medida que elas se repetem, elas vão criando um comportamento. E tem muitos padrões de comportamento que são errados. O rei Saul, por exemplo, era um cara obstinado. E um dia ele fez uma coisa que não era para ele fazer. Ele não esperou que o profeta Samuel chegasse para sacrificar antes de uma batalha. Mas o que o profeta Samuel disse para ele? Por causa disso, tu foi reprovado. Não vai mais ser rei. O reino vai passar de ti. Porque a obstinação é como a idolatria. Então o cara que é teimoso, porque aprendeu a ser teimoso. E tem gente que diz, o meu pai era teimoso, o meu avô era teimoso. Mas agora você é um homem de Deus. Amém. Mas se o cara quer continuar sendo teimoso, ele está levantando no coração dele, na mente dele, um novo ídolo, um novo Deus. Um outro Deus. Porque a obstinação é como um pecado da idolatria. Deus quer assim, mas faz diferente. Então, são padrões de comportamento. Alguém que se criou numa casa
aonde a malícia corria solta. O cara em tudo vê malícia. Ele vê uma freira e imagina ela de biquíni na praia. É forçado, mas o cara consegue? Eu acho que não. Não é de chorar, né? Mas assim, então são padrões de comportamento que nós precisamos avaliar. É certo a maneira que eu penso, é certo a maneira que eu olho para as mulheres. Sabe, o pastor Luiz Henrique falou um pouco hoje sobre isso, porque senão nós entramos num outro inimigo terrível, né? Que são as fantasias, né? Os vícios de pensamento todos. Porque o nosso pensamento, ele vicia. Nós começamos a pensar num determinado jeito e nós ficamos viciados em pensar assim. Por que tem tantas pessoas desconfiadas? Tudo elas desconfiam. Tudo elas desconfiam. Que nem que porque é vício. Ela se viciou em desconfiar das pessoas. É complicado. Tu não pode ter um relacionamento mais íntimo com uma pessoa assim, porque logo ela está imaginando alguma coisa a teu respeito. São vícios de pensamento. Que são muitos, né? Não podemos falar de todos talvez, mas por exemplo, a questão das fantasias sexuais. É um vício de pensamento. Você costumou pensar sobre aquilo e tu não pode ver uma mulher, né, que tu tem que pensar naquilo. Mas são padrões de comportamento, são vícios de pensamento que precisam ser transformados. Precisamos colocar tudo isso no altar de Deus e pedir que Ele mude a nossa maneira de pensar, porque não é possível. Quer dizer que uma mulher, ela tem cabelo, rosto, pescoço, braço, perna, né? É um ser humano. Puxa, ela tem direito de ter aquilo, porque se ela não tivesse aquilo, ela não seria um ser humano. E às vezes ela não tem culpa de ser bonita. E às vezes ela tem dono. A gente tem que aprender a olhar essas coisas com outros olhos. A gente pode achar uma mulher bonita e agradecer a Deus por ter feito uma pessoa tão bonita, né? Que bom que ela pode fazer alguém feliz, né? Mas tem que cuidar com essas questões, porque são vícios e a gente pode ser liberto. Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. A verdade vai libertar vocês. Amém. E nós precisamos tomar posse disso. Mas às vezes nós gostamos de ser assim, nós não queremos mudar. Então temos que cuidar, porque todo vício ele traz alguma gratificação. A pessoa que, por exemplo, ela está aprisionada no passado, o vício dela é lembrar do passado. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: eu faço uma coisa, o que passou eu deixo para trás e avanço para o alvo. O meu propósito é alcançar o prêmio. Vamos ler lá em Filipenses 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Porque se a pessoa teve uma vida ruim, e ela vai ficar sempre pensando... Eu conheço muitas pessoas assim. Converso um pouco com elas: pois eu já sofri tanto. Aí começa a falar da infância, a gente passava fome, a gente andava no inverno de pé descalço, na geada, e a gente não tinha roupa, e a gente não tinha nada. E eu também me criei onde passei por todas essas necessidades, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Eu lembro que uma vez eu e a minha mãe fomos lá no Paiol,
E ela olhou para aquilo tudo virando mato, e ela começou a pensar, oh, mas tanto sacrifício que eu passei, tanto sofrimento, papapá, e agora aqui, tudo abandonado. Aí ela entrou numa choradeira com aquele negócio, né, uma lamúria. Eu só fiquei ouvindo ela falar, daí eu disse, mãe, pensa que bênção, ó, isso aqui tudo virou mato. Ninguém mais passa trabalho aqui. Glória a Deus, nós não precisamos mais disso, passou. Que vantagem tem ficar pensando no sofrimento do passado? Agora eu sou nova criatura, as coisas antigas passaram e Deus vai fazer tudo novo. Deus cria outras realidades, mas às vezes essas coisas ficam no nosso pensamento. O sofrimento já passou, as consequências do sofrimento já passaram. Eu achava que eu era orelhudo, narigudo, um monte de coisa, mas eu casei com uma mulher bonita que, por incrível que pareça, me ama. Então, pronto, ficou para trás. Glória a Deus. Mas sim. Estou nessa também. Então temos que cuidar, né? Porque às vezes as lembranças das namoradas antigas, tem que cuidar. Porque agora eu sou um homem casado. Eu tive várias namoradas e a pessoa que viveu no mundo. Eu até fui um cara mais ou menos controlado. Mas quem fez e aprontou, agora ficar lembrando, está lá dormindo com a mulher na cama e ficar pensando naquela namorada, naquele baile que foi, nas coisas que disseram um para o outro, nos longos beijos que se deram. Mas tem pessoas viciadas nisso, ou viciadas na pornografia. São vícios de pensamento. A guerra está aqui, gente. A guerra está na cabeça, ela está aqui dentro. O inimigo não está fora de nós. O inimigo está dentro de nós. A nossa terra prometida somos nós mesmos. É a posse da nova criatura. Essa é a nossa grande possessão em Deus. É sobre esse material básico que um dia Ele criou, que agora Ele quer renovar e cumprir o propósito dEle. E Deus está pensando grande. Deus está pensando não só num homem bem sucedido nesse mundo, alguém que vai deixar um rastro, um legado, mas Ele está pensando também na vida eterna, sei lá, o que tem pela frente. Então nós temos que nos libertar dessas coisas antigas. Por isso que Paulo diz, olha, pelo amor de Deus, gente, entendam, vocês precisam renovar a vossa mente. Se vocês querem conhecer o que é bom, o que é agradável, o que é legal mesmo, vocês têm que se entregar, sabe? Entrega, como sacrifício vivo, entrega, e vocês vão conhecer a vontade de Deus, porque essas coisas vão se incorporando cada vez mais, se não dentro de nós, ou digamos as preocupações. Tem gente que gosta de se preocupar, eu já fui assim. Eu lembro que uma vez foi bem no início da minha conversão, e eu tinha um bom trabalho, eu tinha já um apartamento em Santa Cruz, minha vida estava tranquila. E eu conversando com a minha irmã Neuza, a esposa do Milton, desabafando as minhas preocupações. E ela disse, Armando, se tu continuar assim, tu vai ficar louco. E aquilo me assustou no primeiro momento. Mas eu me dei conta, eu digo, mas por que eu estou tão preocupado? Mas eu estava recém conhecendo. Mas a minha natureza, ou aquilo que se construiu até a minha conversão, era de um cara extremamente preocupado, que não conseguia parar de se preocupar com as coisas. Podia ser o menor problema que fosse. E lá estava eu preocupado e ansioso. Depois eu aprendi, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, e não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4, os quebrados. Guardará as vossas mentes, porque quando a mente está guardada, está tudo bem. Os problemas, eles têm simplesmente a dimensão real. Nem mais, nem menos. Temos um problema, eu pego aquilo e coloco diante de Deus, e já nem mais aquilo eu tenho. Que bom se a gente conseguir renovar a mente
ao ponto de conseguir viver assim. Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. E é isso que nós temos que buscar. A pessoa que talvez pelas derrotas que ela sofreu na vida, por falta de sabedoria, por um monte de decisões erradas, entrando todas aquelas coisas que nós já falamos, das realidades na qual ela cresceu, viveu, aprendeu a pensar o mundo, ela sofreu muitas derrotas, ela se tornou uma pessoa derrotada, desanimada, ela não tem aquela força interior, aquela coragem, aquela ousadia. Como homens de Deus, nós precisamos vencer todo o derrotismo, todo o desânimo, todo o pessimismo. Tem que pensar, eu posso, eu consigo, eu sou um filho de Deus, eu tenho Deus do meu lado, tenho o Espírito Santo dentro de mim, tenho a palavra, eu posso ter acesso à sabedoria de Deus. A palavra me diz que tu tem falta de sabedoria, pede para Deus que Ele não fica bravo, Ele dá para todo mundo com alegria. Mas, às vezes, foi um vício que se estabeleceu, né, no nosso pensamento, e nós não conseguimos. Isso destrói, essas coisas todas destroem a nossa pureza, destrói a nossa fé. Como o Roberto hoje falou de sonhos e metas. Metas. Mas a pessoa desanimada, a pessoa que vive, que tem esse vício de derrota no pensamento dela, ela não consegue nem sonhar, ela só fantasia. E às vezes é isso que ela entra na fantasia e é absorvida pela fantasia, e ela fica imaginando um mundo completamente irreal, um negócio que nunca existiu e nunca vai existir, mas é a estratégia de fuga. É o único lugar onde de repente ela se coloca dentro de um personagem que não existe. E por alguns momentos, né, ela se ilude e parece assim como uma pessoa que vai para as drogas consegue um alívio do seu estado interior. A fantasia é uma coisa muito complicada, nós temos que cuidar. E às vezes a nossa mente vai muito longe. O Luiz Henrique já falou disso aí, em todos os sentidos, na área sexual. Às vezes nós temos um problema com alguém e ficamos fantasiando. Milton, eu lembrei de uma história. Olha, o Milton não gosta de pregar. Uma vez eu botei ele contra a parede lá encantado, ele pregou, né? E ele colocou uma ilustração de um macaco sobre esse negócio de fantasia. Tu lembra? Você não quer contar aqui essa história? Vem aqui, faz isso agora. Contei contra a parede de novo. Cunhado é para isso, né? Cunhado é para essas coisas. Alô? Não, assim, é que tinha um cara que estragou o carro a uns 500 metros de uma casa. E ele viu que esse outro tinha um outro carro lá, né? E o macaco dele não funcionava. Então ele pegou e ele disse assim: eu vou lá, vou pedir um macaco emprestado para consertar o pneu e tal. Aí ele foi andando e caminhando e pensando, e esse negócio da mente, né? Aí ele chegou e disse: pode ser que ele me empreste o macaco, mas pode ser que não, né? Mas eu vou lá, vou pedir e tal. E sempre continuava naquele: se ele não me emprestar, o que eu faço? Né? Mas ele vai me emprestar. E foi andando. Quando ele chegou perto, assim, né? Aí ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu não quero nem saber que ele se segura, que é macaco, e ele foi embora. Né? Pensamento, né? A gente tem que curtir a história, aquela vez que enfeitou mais, mas tudo bem. Mas então, gente, assim, o problema é que quando nós vamos desalojar esses inimigos, entra em ação os nossos mecanismos de defesa. Na verdade, a gente, para se proteger da vida, a gente tomou algumas posições. E esses padrões de pensamento, eles não são nada mais, nada menos do que os muros tortos que nós levantamos na nossa vida para nos proteger. E quando a gente quer entrar para desalojar esses inimigos, esses mecanismos de defesa começam a entrar em ação. E às vezes nós ficamos divididos, nós queremos e não queremos, né? Nosso pensamento, por um lado, tem consciência de que nós precisamos mudar, mas parece que alguma coisa nos aprisiona naquilo.
e nós não conseguimos. Então eu não sei o que Deus está falando ao teu coração nessa noite, mas eu sei que talvez muitos de vocês estão sofrendo por não conseguir mudar. Talvez os teus filhos já estão falando há muito tempo que tu precisa mudar numa área da tua vida, a tua mulher está falando, os irmãos estão tudo loucos para falar, mas tem medo de te falar sobre isso, mas é coisas que talvez está impedindo o teu progresso espiritual, o teu progresso material, o teu progresso emocional, e eu creio assim, se nós queremos ser homens de Deus, isso precisa ser enfrentado, esses inimigos precisam ser combatidos, precisamos chegar no ponto de dizer sim, isso está errado, eu preciso mudar, eu vou mudar, porque isso realmente está bloqueando a minha vida, isso traz sofrimento, e depois isso sempre cria um ciclo que se repete, a gente faz às vezes alguma mudança, a gente toma algumas decisões, mas depois volta para esse lugar. A palavra diz que nós realmente precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Eu queria então colocar algumas receitas que eu acredito que sejam importantes, para que a gente consiga, no nível da razão também, ir desapossando esses inimigos. E a primeira questão é compreender que nós somos habitação do Espírito, nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 6,19, a palavra diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. E agora Ele é o meu dono, o meu proprietário. Eu preciso deixar que o Espírito Santo conquiste esse território, e depois eu possa então tomar posse junto com o Espírito Santo de tudo aquilo que Deus planejou que eu fosse. Tem uma passagem interessante lá em Ezequiel, no capítulo 8, mas não precisam abrir. É que Ezequiel foi levado para o exílio na primeira deportação, do exílio da Babilônia. Logo depois o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, mas nesse período intermediário Ezequiel estava já no exílio, e Deus levou ele numa visão e mostrou o que estava acontecendo lá no templo em Jerusalém. E nessa visão ele vê 70 anciãos, dos líderes de Israel, lá dentro do templo, as paredes todas pintadas com ídolos pagãos. Eles estavam adorando aqueles ídolos, oferecendo sacrifício àqueles ídolos, adorando o sol. As mulheres lá também chorando, a Tamuz diz lá que era também um deus pagão, mas enfim, o que Deus mostrou para ele, que eles estavam fazendo aquilo e diziam: aqui Deus não nos vê. E eles estavam tentando, na verdade, se esconder de Deus dentro da casa de Deus. Ora, às vezes nós não nos damos conta, nós estamos tão preocupados em nos defender, esses mecanismos de defesa, eles são tão fortes em nós, eles resistem tanto a qualquer mudança que a gente tenta fazer, que a gente não se dá conta, que a gente está querendo se esconder de Deus dentro do próprio templo de Deus, que somos nós. Como eu vou me esconder de Deus na casa de Deus? Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que acontece no meu pensamento, Deus conhece. Então, nós temos que retirar esses mecanismos de defesa que impedem a nossa mudança, porque nós não temos como nos esconder de Deus. Nós convidamos o Espírito Santo para entrar dentro de nós. Ele conhece tudo. Quando eu entro numa fantasia, o Espírito Santo está ali. Quando eu entro numa obstinação, o Espírito Santo está ali. Quando eu começo a sentir as dores do passado, reviver as dores do passado, o Espírito Santo está ali. Quando eu alimento meus complexos de inferioridade ou de superioridade, o Espírito Santo está ali. Eu sou casa de Deus.
quando eu alimento a ira, a amargura, quando eu alimento as fantasias sexuais, o Espírito Santo está ali. Isso é grave. E às vezes nós não sabemos como sair dessa sinuca. Então, esta consciência nós precisamos ter. Se nós queremos renovar a nossa mente, nós temos que entender que agora, se nós entregamos a vida a Jesus, nós somos templo do Espírito Santo, e tudo que acontece ali dentro do nosso coração, eu não mudo, eu não aceito, mas o Espírito Santo está ali. E é por isso que a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos abafar o Espírito, que nós podemos apagar o Espírito. Eles se cansam, está bom? Então é que nem Saul. Tu está adorando ídolos. A alucinação é como a idolatria. Então, o que eu posso fazer? O reino vai passar, assim como aconteceu com Saul. Então, Jesus, lá em Lucas 11, quando Jesus diz que um espírito imundo sai de um homem, ele habita em lugares solitários e não tendo pousada, não tendo onde morar, aí um tempo ele volta para o lugar de onde ele saiu e vê aquela casa limpa, ornamentada, ele convida mais 7 espíritos piores do que ele, e entra naquele homem e ele se torna, o estado dele se torna pior do que era antes. Então assim, nós temos que cuidar, porque quando o Espírito Santo se entristece e a casa fica limpa para o diabo, é claro que ele volta. Então, nós estamos conquistando, nós gritamos ao redor dos muros de Jericó e eles caíram, e logo vem a segunda cidade e os caras já enrolam, e eles iludem os habitantes de Ai com uma história bonita, mas que era mentira, e eles levaram uma surra já na segunda batalha. Temos que perseverar, né? E conquistando e manter o território que nós conquistamos, né? Manter limpa a casa de Deus, amém? Amém. Essa é a nossa meta. Amém. Eu não quero me estender demais, né? Esse é um aspecto. Então, com que nós vamos encher esse tempo de Deus, né? Em primeiro lugar, nós temos que encher esse tempo com a palavra de Deus. Uma boa meta é a leitura da palavra. É o Salmo 1, né? A leitura, a meditação da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Homem de Deus. Amém. Mas temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Não adianta, vai passar 50 anos da nossa conversão e nós temos que sempre renovar a cada dia a nossa alimentação espiritual. É como a comunidade física, e nós precisamos. Não importa se a semana que vem tu vai esquecer do que tu ouviu hoje, mas aquilo que tu está ouvindo hoje está alimentando a tua vida hoje. Amém? Tu vai estar vivo e amanhã vai ser outro dia. É por isso que a gente se alimenta. Encher a mente com a palavra de Deus. Praticar. Que coisa linda foi esse tempo de adoração que tivemos hoje. Parabéns aí para os levitas aí, né? Foi muito gostoso, mas nós precisamos praticar o louvor, praticar a adoração, amém, a gratidão. Nós precisamos ter pessoas agradecidas. Às vezes acontece uma coisa tão pequena que nós nos irritamos e esquecemos de olhar para tantas coisas boas. Essa semana que passou agora, eu vivi aquilo que fala a lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem a probabilidade de dar errado, vai dar errado. E eu pensei, Senhor, tu está me testando, amém, né? Mas teve bastante coisas assim que deram erradas. Mas teve tantas outras coisas que deram certo. E porque essas coisas deram certo, eu estou aqui. Glória a Deus. Tem um texto que eu gosto muito lá em 2 Coríntios 3:18. Que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa fantástica. À medida que nós, com o rosto desvendado, sem mais nada na frente, tendo a revelação de Deus, tendo a revelação do Espírito diante de nós contemplamos, ainda não vemos Ele completamente, vemos por espelho, mas contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, algo gradativo, na sua própria imagem. Isto é renovação da mente. À medida então que eu começo agora a deixar para trás toda aquela construção errada, eu começo a construir a minha vida sobre a palavra do Senhor, e começo a ter uma vida de contemplação, de adoração, me tornando assim como o meu comportamento se tornou antes, a soma de tudo aquilo que me aconteceu e das conclusões que eu tirei a respeito da vida. Agora, no andar na palavra de Deus, contemplando a glória de Deus, eu também sou transformado de glória em glória, eu vou me tornando cada vez melhor, como nós falamos hoje de manhã. A tendência do ser humano, à medida que essas coisas não são tratadas, que a mente não é renovada, é se tornar cada vez pior. E quando chega na velhice, ninguém mais consegue aguentar a pessoa. Mas quando ainda há tempo, nós somos transformados, nós vamos ficando parecidos com Jesus. Amém. Isso acontece, isso é uma realidade. E essa deve ser a nossa meta. Porque é fácil pegar no sono, né? Então, precisamos, ler a palavra, precisamos adorar, precisamos louvar, precisamos agradecer, precisamos pensar em coisas construtivas, ocupar a nossa mente com coisas boas. A gente não consegue parar de pensar. Quem de vocês consegue parar de pensar por 30 segundos? Levanta a mão. Não dá para parar de pensar. Então quem vai ocupar a nossa mente? É ali que entram as fantasias, é ali que entram as tentações, é ali que entram aqueles vícios todos de pensamento. Então lá em Filipenses 4:8, esse texto conhecido, mas como é importante isso. Luiz Henrique também, eu estou repetindo algumas coisas que ele já falou. Mas isso é bom, porque a repetição, ela fixa na nossa mente essas verdades. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós precisamos fazer algumas perguntas quando nós estamos sozinhos. A gente às vezes deita na cama e não consegue dormir, vem mil coisas na cabeça. E às vezes nós vamos tão longe nas nossas imaginações, como essa história do macaco. Nós fantasiamos tanto que às vezes então desistimos de fazer aquilo, desistimos até de tentar, porque a nossa imaginação já nos levou a pensar que o cara realmente não ia emprestar o macaco. Então às vezes eu tenho que pensar, é proporcional às coisas que eu estou imaginando? Sabe, esse pensamento, eu fiquei bravo com o Valdir, mas fiquei tão bravo com ele, mas fiquei tão bravo. Daqui a pouco eu paro e penso, mas é proporcional com aquilo que ele me fez? E eu fiquei tão bravo com a minha esposa, Eu esqueci que ela lavou a minha roupa, passou a minha roupa, preparou comida para mim, arrumou a cama, deixou a toalha prontinha para eu pegar, para eu tomar o banho, o sabonete, tudo certinho. Mas eu encasquetei naquilo que ela me fez, naquilo que ela me disse. Eu não aceito, não aceito. É proporcional, não é? Essas coisas são às vezes comuns na nossa mente. Então, ao pensar nessa passagem, tudo que é verdadeiro, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, temos que colocar nessa balança. Às vezes a coisa é muito desproporcional, a gente viaja demais, a gente faz fantasia demais, isso não está certo, isso não é verdadeiro, isso não é justo. E o Espírito Santo está aqui, está junto aqui dentro. Cara, não é justo o que tu está pensando, não é justo, irmão. Não é proporcional, isso não é verdade. Ele fez tal coisa, mas peraí, não foi assim. Isso
isso não é puro, não é amável, não é de boa fama, não é virtuoso. Amém? Amém. Mas, assim, eu quero falar agora, por último, de algo assim que realmente funcionou para mim. Às vezes essas coisas na teoria elas ficam muito difíceis na teoria são fáceis, mas na prática elas são difíceis e cada um encontra seus caminhos. Talvez alguma coisa que eu falei aqui, tu pegou e para ti valeu aquilo. É isso. Eu sou casa de Deus, caramba. Eu tenho que botar isso na minha cabeça. Porra, mano, o Espírito Santo, tu pediu para o Espírito Santo ajudar na tua vida. Cara, tu vai dormir com ele, tu levanta com ele, para de pensar, tu vai. E aquilo fica na tua cabeça, tu vai sair daqui amanhã com aquilo, depois de amanhã, que vem um pensamento ruim, tu diz, eu sou casa de Deus. Eu estou tentando me esconder de Deus na casa dele. Caramba, isso não é assim. Mas uma coisa que funcionou muito bem para mim, e que não faz muito tempo que aconteceu, foi quando eu estava falando sobre batismo, lá no Romanos 6. E eu já tinha falado isso para muitas pessoas, e para mim sabia, teoricamente, lógico. Quando fala do batismo, no verso 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, fosse crucificado junto. Entende? E não sirvamos o pecado como escravo. Aqueles vícios não me dominam mais, aqueles vícios do pensamento, porque agora aquilo foi crucificado com Cristo e eu estou livre. Não sou mais obrigado a viver do jeito que eu aprendi a viver. Não sou mais obrigado a continuar pensando do jeito que eu aprendi a pensar. Não sou mais obrigado a reagir do jeito que eu aprendi a reagir. Não sou mais obrigado porque eu fui sepultado com Cristo, foi crucificado, o velho homem está morto, acabou. Quem vive é outra pessoa agora, é outra pessoa, não é mais a mesma, aquela morreu. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. A nossa identidade muitas vezes ainda está muito ligada naquilo que nós fomos no passado. Nós ainda nos reconhecemos, nos identificamos com aquilo que nós fomos antes da conversão, e isso está errado. É isso que atrapalha a nossa vida, é por isso que nós precisamos renovar a mente. Quase sempre a nossa identidade está muito ligada às experiências da infância, que isso tudo passou, esquecendo das coisas que para trás ficaram um avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém. É isso, mas nós temos dificuldade de entender isso, que nós estamos mortos com Cristo. Paulo diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, podemos abrir esse texto porque ele está dentro dessa realidade. Olha o que ele diz, Gálatas 2: porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Para os judeus havia a lei de Moisés, tudo bem, mas eu estabeleci a minha lei, o meu comportamento, ele foi estabelecido sobre leis que eu mesmo criei. Eu criei as minhas leis a respeito da conduta que eu estabeleci para a minha vida. Agora, se eu me converti, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou, esse mesmo se entregou por mim. Pronto. Mas no verso 17 ele diz: mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruía, a mim mesmo me constitui transgressor. Então, assim como Cristo não reconstruiu a lei, não reedificou a lei, por isso que nós vivemos na graça, eu também tenho que cuidar para não reedificar aquilo que eu mesmo destruí, ou aquilo que foi destruído por Cristo
Amém? Amém. Dá para entender essa lógica? Que é uma lógica. Então, né, estou crucificado com Cristo. Eu morri para mim mesmo. Voltando lá para Romanos, capítulo 6. Verso 11. Assim também vós, considerai os mortos para o pecado. E para mim considerar alguma coisa, eu tenho que ir no campo da mente, do pensamento. Isso está me chamando para um raciocínio. Certo? Eu não considero com os pés, com os braços, com a barriga. Eu considero com a cabeça, com o pensamento. Não tem outro jeito. Então assim também vós considerai os mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Amém. Para ressuscitar tem que ter morrido. Não é assim? Por que não morreu? Não, mas eu morri. Não morreu nada. Tu é o mesmo cara que eu conheci lá atrás. A tua atitude é a mesma, as tuas palavras são as mesmas. Os teus argumentos são os mesmos. Tu não muda, cara. Vai esperar quando? Como é que tu vai falar da ressurreição se tu não morreu? Isso para mim funciona. Esse raciocínio funciona. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados da sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, sabe, às vezes eu tenho feito esse exercício. A gente faz um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20, chega ali pelos 20 e poucos, 30, começa a arrefecer o negócio, aí tu tem que retomar, porque é uma luta muito grande. Na verdade, essa batalha não se ganha ela de uma maneira muito simples, se a gente realmente quer mudar. Mas aconteceram algumas coisas comigo e eu me dei conta que eu de fato tinha que finalmente mudar, esperar o quê? Quando veio um pensamento, vamos supor assim, um pensamento de malícia, eu estou morto, como é que um morto vai ser tentado? Isso aí não tem lógica. Eu morri, eu estou casado, minha esposa é Simone, sabe que impressionante, porque quanto mais tu assume essa realidade, mais tu vive para Deus, então mais tu vai te apaixonar pela tua esposa. Amém. É impressionante, porque a nossa mente fica pura e Deus vai nos dar prazer nas coisas puras. O verdadeiro prazer está ali. Esse prazer não tem culpa, não tem nada. Eu morri para aquilo. Aí tu pensa que tu vai te vingar de uma determinada coisa, tu fica nervoso, mas é quem está reclamando? Quem está fazendo todo esse barulho? Quem que é esse cara aí? Esse cara morreu. É o Guto. Esse cara morreu. Então o que está gritando alto aí? Volta para o túmulo, em nome de Jesus. Mas é verdade. É assim. Para mim, isso foi a coisa que mais funcionou até hoje. Morto. Eu deito e não consigo dormir, estou preocupado. Mas quem é esse cara que está preocupado desse jeito? Velo, velho. Esse cara está morto, ele morreu, fica quieto, sai em nome de Jesus. Faz uma oração, vira para o lado, tu dorme. Impressionante, eu tinha sério problema de insônia.
Dificilmente eu agora não durmo bem, porque eu não deixo mais o meu pensamento, aquele pensamento antigo muito longe, não deixo. Tu está morto, cara, fica quieto, vamos. Morto não fala. Morto não pensa. Começou a pensar, vai embora. Não acredito em cantar. E sabe, porque uma das áreas da nossa vida que estão tendo problema, elas vão cedendo o terreno, porque é onde o diabo age. Ele age nessas coisas. Aí tu deixa elas viver, ele volta e pega aquilo e se volta contra ti. Os teus mecanismos de defesa ficam felizes da vida, né? Que eles querem de volta a velha criatura. Mas isso está aqui, está na cabeça, está em outro lugar. Está no exercício de um direito. Eu tenho escritura de propriedade, eu vou tomar posse, em nome de Jesus. O inimigo tem que recuar. Isso é coisa prática, isso é coisa racional. Esse é o culto da razão. Como é que está escrito? Vamos voltar lá. Como é que está o tempo aí, meu irmão? Tá bom. Vamos terminar. Que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo. Isso aqui fala de morte. Apresenteis vosso corpo por sacrifício, vivo, mas morto. Vivo para Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, assim, eu sei que a nova criatura está latente em todos nós. O nosso espírito clama por essa liberdade, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O nosso Romanos 8 fala disso, o nosso espírito clama, a natureza clama, para que isso apareça, porque isso é que vai mudar a nossa vida, é isso que vai mudar o mundo. A ardente expectativa da criação, vamos ver, Romanos 8, olha que coisa fantástica. Eu tenho que terminar, mas veja bem, né? É disso que a palavra está falando. Olha aqui, ó, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está todo mundo esperando que esses homens se manifestem. Isto é de glória em glória, é uma medida plena lá no futuro, na eternidade, que eu não sei como é que vai ser essas coisas quando Deus vai criar tudo, mas isso já precisa se manifestar agora, à medida que nós assumimos realmente essa condição de filhos de Deus e de homens de Deus, e nós temos que sair daqui dispostos a expulsar todos esses inimigos para sermos realmente luz. Eu falei domingo passado sobre isso na igreja. Agora é o tempo da igreja. O Luiz Henrique falou, é tempo do Espírito, porque o mundo está em trevas. Lá em Isaías 60, Isaías 60, esse texto fantástico, né? Que tem que ser um desafio para nós, né? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, quanto mais o mundo está em trevas, é a nossa vez, é o nosso momento de brilhar, mas nós não vamos brilhar se nós nos tornamos semelhantes ao mundo. Nossa capacidade de brilhar tem que sermos diferentes. Quando nós renovamos a nossa mente, então Deus faz tudo novo. E essa expectativa que a própria criação tem de ver a revelação dos filhos de Deus vai ser suprida. Muitas pessoas vão se espantar. Como pode, num tempo de tantas trevas, existir homens e mulheres assim, existir homens desse jeito, realmente cheios do Espírito Santo, cheios da vida de Deus, homens de coragem, homens que ainda discernem entre o mal e o bem, pessoas comprometidas com coisas que ninguém já se compromete, porque a casa de Deus foi limpa e a glória do Senhor veio sobre ela. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz.
e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem na terra e a escuridão os povos, mas sobre ti. Como posso disso? Põe-se na tua cabeça, sobre ti, sobre ti. Aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Amém. Homens de Deus com a mente renovada. Eu creio que nós podemos ministrar, porque assim, eu sei que tem coisas na tua vida, como tem na minha, que realmente precisam de uma intervenção mais radical. E isso depende das decisões. Eu gosto de fazer apelo, porque ao responder a um apelo, tu manifesta uma decisão. Tu manifesta uma decisão. Eu vou tomar essa palavra para mim, eu vou tomar uma atitude, não vou só fazer um sonho em cima disso, como o Normério falou de manhã, mas vou estabelecer uma meta. Amém? Então assim, todo mundo atento. Então, pastor Luiz, eu deixo essa parte para que tu comande, mas eu gostaria de te convidar, que se tem algo realmente que tu quer pegar, tu quer nessa noite, tem coragem de dizer assim, eu quero morrer. Sabe, nas primeiras vezes que a gente fala isso, dá certo mesmo. Tu diz assim, eu estou morto. Estou reclamando aqui, estou morto. Depois começa a dar uma leveza tão grande. Sabe, uma leveza realmente, uma tranquilidade. Né? Parece que o mundo espiritual, sabe, perde a força. Realmente. Né? Deus se agrada de uma decisão. Aliás, nós já fizemos essa decisão quando nós nos convertemos. E reafirmamos essa decisão quando fomos batizados. Não tem mais como fugir dela, a não ser que a gente se desvie de Cristo. Então, eu quero te convidar essa noite para morrer para ti mesmo, para toda essa construção errada. Tem coisa boa que vai ficar porque foi Deus que colocou em ti, mas tem coisas que precisam sair. Né? Tu morra para isso, para que a vida de Deus se manifeste mais plenamente em ti. E eu estou junto nessa decisão. Amém? Amém. Amém. Assim morrer produz muito fruto espiritual. Eu quero abençoar os irmãos, junto com os pastores aqui, junto com essa palavra do Armando, Senhor. Eu quero abençoar cada um, abençoar os irmãos. Abençoa as nossas vidas, Pai, nesse sentido, de Cristo estar sendo edificado na minha vida. Isso é tão simples e é o caminho da alegria e da felicidade. Senhor, quando eu cair em julgamento, quando eu fizer fantasia sobre pessoas que vão me levando a um julgamento, a um mau pensamento, a ver com maus olhos, Senhor, rompe aquilo, que eu discerna, que eu veja. Esse é o caminho de Satanás, esse é o caminho da maldade, esse é o caminho da perversidade, é o caminho do julgamento, é o caminho da destruição, é o caminho da mágoa, da amargura. Senhor, eu quero ter o caminho da bênção, olhar para a bênção, olhar para o caminho da bênção, do perdão, da graça. Como nos foi ministrado, Senhor, não ter reações que